Tá sentindo o aroma no ar? É de um cafezinho passado na hora. Mais do que isso também, de bons negócios à vista e novidade no ar também. Sejam todos bem-vindos ao podcast Café com Negócios, o seu podcast de empreendedorismo, inovação e gestão de negócios. Muito prazer, eu sou Átila Eugênio, o novo apresentador aqui do podcast, que também tem como host Dijan de Barros, que é o idealizador do Café com Negócios. Como dá para ver, estamos iniciando uma nova temporada num novo formato, mas sem deixar de levar para você informações relevantes e úteis deste universo do mundo dos negócios, não é mesmo? Além disso, insights valiosos e, claro, entrevistas ricas com quem entende do assunto. Mas antes de apresentar a nossa primeira convidada dessa nova temporada, deixa eu te pedir para seguir e também compartilhar este episódio com quem você acha que deve prosperar. Então vai lá, siga-nos nas redes sociais, no YouTube, também no Spotify e, claro, no Instagram, através do nosso perfil @Café com Negócios Oficial. Prepare a sua xícara preferida para tomar o seu café e se junte a nós nesta conversa, neste episódio do podcast Café com Negócios, que eu tenho a honra de receber Adriana. Tudo bom, Adriana? Tudo ótimo. Nossa, fiquei super honrada de estar fazendo parte aqui desse bate-papo do café. Como disse o Átila, vamos preparar aqui o nosso cafezinho. Um brinde, né? Um brinde. Um brinde. Adriana, que é empresária, também contadora consultiva e CEO aqui do Elo Contabilidade Consultiva, onde já soma mais de 20 anos de experiência. Isso. Além disso, ela é a famosa simplificadora da temida carga tributária. E não só nisso, mas ela acaba tendo a missão, então, de ajudar empresas, a crescerem de maneira estratégica e, claro, rentável também. Sem contar ainda no seu posicionamento feminino, ajudando mulheres a crescerem e também acreditarem nelas mesmas. Aí eu aproveito para perguntar para você, então, Adriana, por que você decidiu ser contadora e mais do que isso? Aproveita e conta a sua trajetória para a gente também nesse universo. Olha, foi meio que por acaso, nunca pensei em ser contadora, porque assim, não muito tempo atrás, também não sou tão velha assim, na escola tinha o quê? O científico, o técnico em contabilidade e o magistério. Eu falava assim, não, eu vou fazer científico, não quero fazer contabilidade e não tenho o dom de ser professora. Fui lá e comecei a fazer o científico. Só que nas voltas que a vida dá, Sim. Eu fui trabalhar com 19 anos num escritório de contabilidade. Olha só. Como secretária. Então ali eu comecei como secretária e percebi que era um segmento muito bom, que estava em expansão. Só que quando eu comecei era tudo mato, falar assim, não era tudo mato, já não sou tão velha assim, mas eu comecei com 19 anos, então era tudo muito manual dentro dos escritórios de contabilidade. E eu percebi, falei assim, olha, isso aqui é um ramo que eu quero seguir, é uma coisa que eu tenho futuro, é uma coisa que eu posso estar crescendo em várias áreas de atuações. E aí eu falei assim, vou fazer o quê? Técnico em contabilidade. Não tive como fugir. Fui lá e fiz a transferência. Parei de fazer científico e fui para o técnico em contabilidade. E fui ali me especializando. Eu entrei como secretária e uma coisa que eu sempre tive foi vontade de aprender, porque eu acho que o conhecimento muda e transforma qualquer pessoa, qualquer área de atuação. O conhecimento salva vidas, Com o conhecimento. certeza. Então, eu me disponibilizava para aprender. Como eu era secretária, eu ficava ali e eu não conseguia em casa almoçar, eu ficava na hora do almoço e muitas pessoas trabalhando, eu ia nesse setor. Eu falava assim, olha, posso estar te ajudando? Porque eu falei assim, olha, uma hora um desse vai sair. Uma hora alguma pessoa desse setor vai sair e eu sabendo o serviço, eu tô ali. Já tô pronta. E foi o que aconteceu. A moça do setor de contabilidade mesmo, porque são várias vertentes no escritório. Departamento pessoal, fiscal e o fechamento ali de balanço. E eu vi que ela estava trabalhando muito, muito, muito. Aí eu falei assim, olha, eu sei que você está muito sobrecarregada, você não pode me ensinar? Não posso te ajudar? Aí ela falou assim, pode, só que eu não vou pagar. Eu falei, não, mas eu não vou pedir pro dono do escritório, eu quero aprender. E na hora do almoço ela foi me ensinando. E ela passou no concurso para o INSS. E aí quem que ela me indicou? Quem que estava à disposição, já sabendo de tudo. Isso. Aí o dono do escritório falou, olha, você tem uma pessoa para você me indicar?
você conhece alguém? Ele falou, sim, a secretária. Aí ele falou, nossa, mas ela sabe? Eu falei, sim, eu ensinei tudo que eu sei, eu ensinei para ela. Aí eu lembro que foi até um desafio, ele me chamou, falou assim, olha, você tem 60 dias para você mostrar que você dá conta de cuidar esse setor. Eu falei, pode deixar. Pode deixar e tô aqui até hoje. Olha só. Então foi isso. Eu acho que a gente, às vezes, não tem que esperar as oportunidades. A gente tem que fazer as oportunidades, ver o momento certo e não só ficar pensando no financeiro, porque eu trabalhei várias horas de almoço ali, mas em busca do conhecimento. Vislumbrando o futuro, né? E vislumbrando o futuro. Você falando em oportunidade, onde veio, então, surgiu em você a oportunidade de empreender através da Elo Contabilidade Consultiva e qual também foi o seu maior desafio que você sentiu no início dessa trajetória? Então, eu trabalhava já, eu comecei a trabalhar nesse escritório, fiquei 6 anos, comecei a perceber a forma que os gestores, os contadores ali administravam, e aquilo foi crescendo. Falei assim, nossa, e às vezes quando eu começava a trabalhar, eu tinha que ter meio cuidado, porque senão eu passava. A vontade era tanta. A vontade era tanta, e tipo assim, não que eu queria tomar o lugar deles, mas instintivamente eu já tomava aquela posição, mas só que sabendo que aquilo não era meu, né? Então, líder que é líder é assim, já vai crescendo, já vai florescendo, já vai se apresentando. Isso. Aí eu decidi, porque eu era só técnica em contabilidade. Eu falei, não, agora eu vou ser contadora. Comecei a fazer a faculdade e nisso foi me crescendo mais e mais a vontade de empreender. Aí quando eu terminei a faculdade, que foi em dezembro de 2010, eu combinei com as amigas, falei assim, olha, vamos abrir um escritório, porque é difícil também você começar um negócio sozinho, do nada, né? E tava tudo certo. Terminou a faculdade, todo mundo... Cada um para um canto. Cada um para um canto, porque também todo mundo trabalhava. E é difícil você largar o certo pelo duvidoso. Às vezes tem pessoas que têm esse medo. Só que daí eu falei, não, eu tomei essa decisão, aí em 19/1/2011 nasceu a Elo Contabilidade. Olha só. 19/1/2011. Iniciei o ano já com o meu CNPJ. Olha. Com o meu CNPJ. Tem uma peculiaridade do segundo O, não Elo só normal, por quê? Ah, sim, então. Não era, eu mudei, era Elo com 2 L. Aí eu falei assim, mas 2L, não ligava, eu queria que ficasse tipo o símbolo do infinito, de conexão, porque Elo, eu quis sempre passar para meus clientes que eu estou aqui, eu estou junto, eu estou conectada com a sua empresa, eu quero criar estratégias, eu quero estar junta com a sua empresa e fazer ela ser próspera e abundante, então ter um elo, uma conexão, por isso que os dois antes era 2L, então eu troquei para ficar mais firme o nome e mostrar meu posicionamento diante Proximidade deles. também. Proximidade, isso. Inclusive, qual é a lição que você tira dessa sua trajetória empreendedora para compartilhar conosco? Olha, a lição que eu tiro é que, como eu disse para você, às vezes você não tem que estar esperando uma oportunidade. Você pode criar a oportunidade e o principal, você buscar sempre maneiras de você estar ali crescendo e aprendendo, estudando e também o ambiente, né? Porque o ambiente molda as pessoas. E eu desde nova, aos 14 anos, que foi o primeiro emprego que eu tive, eu fui trabalhar no escritório, mas não era de contabilidade, era de arquitetura, e lá as mulheres eram bem vestidas, arrumadas, elegantes. Aí eu olhei e falei assim, eu quero isso daí. Eu nem sabia o que era. E eu, novinha, meio tudo desarrumadinha, simplesinha, e aquilo me encheu os olhos de ver aquelas mulheres tão fortes, tão empoderadas, tão assim, decididas e trabalhando com pastas, com tudo. Eu falei, eu quero isso daí. Então, eu acho que é um ambiente, as conexões e principalmente você estar atento às oportunidades e correr atrás. Não é fácil. Não é fácil e você tenta tornar, inclusive para quem trabalha com você, mais fácil, mais simples. Vocês não estão vendo, mas pelos corredores aqui são várias as mensagens positivas. Esse é o olhar que você transmite não apenas para os seus colaboradores, mas também, principalmente, para os seus clientes. Sim, porque quando se fala em impostos, tributação e o ambiente, se você não tenta deixar mais leve, com mensagens que as pessoas possam entender que aquele é um ambiente gostoso de trabalhar,
O trabalho em si, como eu disse, já é pesado. Então eu crio isso e principalmente eu simplifico o complexo. Eu tento falar uma linguagem que vai contribuir com os empresários de forma simples e direta, que eles possam aplicar dentro da empresa. Não adianta eu ficar falando ali, tem que fazer isso, um português ou um contabilês. Contabilês. Eu tenho que falar de forma simples e direta para ele entender e falar, não. Porque o empresário, no seu dia a dia, ele é muito corrido. Sim. Ele está com tantas demandas, com tanta preocupação na cabeça, que eu estou aqui para resolver. Eu estou aqui para simplificar e não para complicar ainda mais. E eu sempre falo para minha equipe que assim, nós estamos aqui para resolver problemas e simplificar isso para os empresários. Porque eles chegam, às vezes, tão já... duros, carregados, já preocupados, ansiosos, que eu falo, olha, vamos tentar amenizar essa tensão, esse impasse. Aproveita até para saber, Adriana, como é que você faz então para tirar, né, da visão do seu cliente essa obrigação legal, né, do imposto, transformando em valor estratégico. Como que você consegue fazer isso, não só na conversa, na mensagem positiva, mas na prática em si? Então, não é fácil, porque é um desafio para os empresários mesmo, porque nós estamos num país que tem a maior carga tributária. Então, a maior parte, dependendo assim do lucro dos empresários, vão para os impostos. Eu tento a contribuir, ensinar que ele tem um CNPJ, ele é uma empresa. Então, infelizmente, se ele tem felizmente, se ele tem uma empresa e se ele está no Brasil, não tem como fugir dos impostos. Então, o que eu oriento? A ter uma gestão dentro da empresa, a ter uma organização financeira, e eu sempre busco realmente passar para ele, olha, a sua carga tributária é essa, você tem que cuidar o quê? A sua precificação de preço em cima dessa carga tributária. Não só apenas da carga tributária, mas das despesas em geral. Porque uma coisa que eu sempre falo, faturamento não é lucro. Se você ficar visando só no faturamento, é ego. Eu faturo 1 milhão. Mas e no final? O lucro líquido que é isso que importa. Então eu sempre tento orientar ele ao quê? Visa no faturamento líquido. Por mais que seja difícil, cuide da sua gestão financeira. E eu estou aqui para cuidar e procurando a melhor estratégia. O simples, agora eu estou falando área mais técnica. Mas tudo bem, a gente vai se adaptando. Isso, o simples, até esse momento tá bom para você, porque essa faixa de faturamento, a sua alíquota está nisso. Mas ano que vem, vamos tentar organizar para ir para um lucro presumido? Ou vamos para o lucro real, porque eu sou especialista em lucro real. E o lucro real é uma carga que a gente pode trabalhar melhor, usando as despesas da empresa. Mas isso, a partir do momento que o empresário tem mentalidade que ele precisa organizar e ter processos na empresa. É até isso que eu ia te perguntar. Quais são os indicadores financeiros e, claro, gestão também, que você acredita que o seu cliente, as empresas em si, precisam estar atentas, acompanhar regularmente? Olha, porque cada tributação das empresas tem um limite ali de carga tributária. Então, digamos, olha, você já está chegando ali nos 11%, que já é alto. Vamos cuidar, vamos montar estratégia, ou vai para o lucro presumido, mas como você tem muitas despesas, a sua organização é impecável, as suas despesas estão todas organizadas, você tem uma gestão financeira, vamos jogar para o lucro real? Para utilizar essas despesas e ter essa forma de creditar nos impostos. Então isso é tudo durante o ano. Você não pode deixar de uma hora para outra falar, não, vamos sair do simples, vamos lá para o lucro real. Não, eu vou cuidando gradativamente, anualmente, até eu perceber que já está na hora. Só que nisso, para ter essa mudança, primeiro é a mentalidade, ele entender que ele precisa de gestão. E o problema é que a nossa mente às vezes nos trai, porque ela quer levar para um caminho positivo, mas às vezes estamos indo errado. Quais são os principais erros que você acaba acompanhando, percebendo que os empreendedores, né, que os empresários acabam tendo se tratando da sua área? A primeira coisa, que isso pode parecer meio repetitivo, é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. É achar que o CPF é a mesma coisa que um CNPJ. E não. Ou pensar que o faturamento da empresa é o prolabore do empresário. Eu faturei 10 mil reais, 9 mil, ou 9 mil é meu prolabore. Não. Ele tem que entender o quê?
O faturamento é do CNPJ. E ele tem que ter o quê? Um prolabore, mas até mais abaixo, depois de que tirar todas aquelas despesas. E o principal, organizar uma reserva. Porque a empresa, acontece de dar algum problema, como não teve a pandemia? Sim. Muitos empresários, infelizmente, foram afetados, porque não tinha uma reserva de emergência, não tinha uma estrutura de caixa para se manter ali 6 a 1 ano. Então, isso é o que o empresário ele tem que ter. Se antever. Isso. E aí eu te pergunto, qual dica que você dá, inclusive, para que ele possa estar precavido de uma situação, de repente uma nova epidemia, uma nova situação difícil, como evitar erros no futuro, atuando desde já agora? Olha, o principal é gestão financeira. É difícil porque nós brasileiros não fomos educados na escola, em qualquer lugar, para ter essa gestão financeira. Mas se o seu faturamento é X, as suas despesas é Y. Você tem que ter esse comparativo se você está precificando o preço correto da sua prestação de serviço ou dos seus produtos para que esse faturamento ele supre as suas despesas, não só supre, como ele ultrapassa e para você criar uma reserva de emergência e para você tirar, porque você tem que ter uma retirada. Sócio também, ele tem a vida particular. Claro. Só que isso é gestão de fazer o que? Reserva de emergência. Qual que é, se eu perguntar para você hoje, qual que é o seu custo? Não me coloquem enrascada, não, essa hora não. Qual que é o seu custo de vida hoje, agora? Se acontecesse uma pandemia ou alguma coisa e você precisasse ficar parado, você tem para manter isso 6 meses a 1 ano? Não, alguns meses apenas, porque a gente tem que aproveitar um pouquinho a vida e também pagar as contas, né? Só se vive uma vez, Mas a empresa é isso, porque ela tem uma responsabilidade. Tem ali a equipe, né? Claro. E aí aquela equipe, mesmo que você fala, não, eu vou mandar todo mundo agora embora. É isso que eu ia falar, porque tem vidas. Tem vidas envolvidas. Que precisam ser protegidas também. E nessa parte eu já entro na questão da liderança junto com a Adriana, porque, Adriana, a gente enxerga claramente o seu posicionamento, a sua dedicação, mas acima de tudo o seu cuidado. Como que um líder precisa, na sua avaliação, né, garantir o sucesso de uma empresa para evitar justamente o fracasso? Olha, a primeira coisa é saber ouvir, porque hoje em dia nós temos essa dificuldade. Saber ouvir, saber procurar formas de você lidar com cada tipo de pessoas, porque cada pessoa tem o seu perfil. E às vezes a gente quer juntar todo mundo do único jeito e liderar. Só que o líder ele tem que ter visão de entender cada pessoa, de entender que aquela pessoa trabalha de uma forma, aquela de outra, e tentar encaixar ali cada uma no seu. Porque às vezes eu me coloco nesse lugar e já fiz muito isso, de querer colocar um colaborador numa área, mas ele não desempenha tão bem como se ele estivesse em outra. Mas o principal é você ouvir, você procurar meios. Eu sempre vou falar muito sobre isso, você se capacitar, porque hoje em dia acho que quem entende, compreende pessoas está à frente de muitos outros empreendimentos, porque cada vez mais as pessoas querem ser ouvidas, entendidas e compreendidas. É fácil? Não é, porque o nosso dia a dia, não vou falar pra você, nossa, eu sei lidar com todo mundo, mas... Você até entrou no ponto de lidar com o indivíduo, mas e engajar uma equipe toda? Isso. Como é? Engajar, primeiro, para você engajar uma equipe, você tem que estar engajado. Porque se eles não sentirem que você acredita na sua empresa, no seu negócio, como que eles vão estar ali... respirando o mesmo ar. Respirando o mesmo ar e motivados a trabalhar. E eu sempre falo assim, que quando eu chego no escritório, meus problemas ficaram lá embaixo. Eu tenho que chegar, não que eu vou chegar dando salto, pulando, nossa, não, que dia ali, não. Eu tenho que chegar e mostrar para eles que eu estou aqui para ajudar, para orientar eles, só que eles têm que saber mais do que eu. Eu falo para eles, eu preciso que vocês saibam mais do que eu, porque se vocês estão aqui, eu acredito no potencial de vocês. Então, às vezes eu chamo eles e falo assim, olha, vocês têm que ver isso porque eu não sei. Às vezes eu até sei, mas eu jogo a responsabilidade para eles. Mas a primeira coisa é o empresário entender que ele tem que acreditar no negócio dele. Não adianta ele querer que a equipe esteja motivado se ele chega mal-humorado, se ele chega com a cara da derrota, né?
E eu falo muita coisa assim que eu acredito muito em frases positivas, não só ficar em frase muito positiva, mas chegar dentro da empresa falando que vai dar certo. Passar a positividade. Passar a né? positividade, passar e procurar formas de você realmente engajar a equipe, mas com conhecimento. Vai ler livros. Hoje em dia tem internet, tem livros. Ninguém aprende sozinho. As pessoas têm que procurar outras pessoas. Falar, nossa, eu gosto do jeito que aquele líder engaja ali a sua equipe. E procurar. Mas o melhor, ele tá motivado para isso. É até interessante, porque a gente motiva, quer, né, ter o resultado. Isso pode parecer um incentivo, mas também uma cobrança. Como equilibrar, então, a cobrança para que ela não seja tão pesada e o resultado esperado possa ser atingido? Então, isso é difícil mesmo. É difícil. Mas, assim, eu falo que dentro de uma empresa, cada um tem que saber o seu papel. Porque senão você começa a cobrar uma coisa que aquele colaborador não sabe nem que ele tinha que fazer. Então, cada um sabendo o seu papel, e tem hora que o empresário ele tem que fazer o quê? Gestão da organização e processos. Eu sou colaboradora, qual é meu papel naquela empresa? Porque daí se eu for cobrar, eu vou falar, olha, eu tô com o seu cargo e função aqui. Então, se eu tô te cobrando, é porque foi alinhado isso quando você veio trabalhar para mim. Só que o que acontece, às vezes a pessoa tá ali, ela não sabe nem o que vai fazer. Aí você vai cobrar, você tá me cobrando uma coisa que eu não fui contratado para fazer. Então, aí acaba dando essas divergências. Realmente, quando for contratar, tenha o cargo e a função da pessoa. Às vezes tem ali, você vai implementando, mas toda vez faça alinhamentos de estratégia de trabalho, porque daí você pode cobrar. E convenhamos, no mundo que anda tão acelerado, com as pessoas clicando para ouvir em 2 vezes, acho que também respirar um pouco e falar o óbvio, porque o óbvio é essencial. Às vezes as pessoas estão esquecendo do que é o óbvio. Isso, e é muito bacana isso que você falou, parece que você leu a minha mente, porque ontem eu fiz uma reunião com os meus colaboradores falando justamente isso. O óbvio tem que ser dito, tem que ser falado, nem que seja 1, 2, 3 vezes. E o principal, todo mundo está muito agitado, não tá? Sim, todo mundo assim, nem acelerado. você falou 2, se tivesse acho que 3 minutos, Não, todo mundo colocava. as pessoas nem ouvem mais. Mas um ponto que eu falei ontem para minha equipe é assim, lê, entenda o que a pessoa está falando, não tenta achar, mas tenta entender o que ele está solicitando para depois você passar. Não é sobre você, é sobre o que a pessoa está falando. Então, hoje em dia, às vezes a gente não para escutar as pessoas, a gente fica no achismo, né? E por isso que Ou quer ganhar tempo. Ou quer ganhar tempo e às vezes acaba dando essa falha de comunicação. Por falar em tecnologia, já que nós estamos citando aí, inclusive, né, os aparelhos de comunicação, o que está entre nós já não é mais o futuro, é a realidade, é a inteligência artificial. Sim. Queria até que você me dissesse como que a IA e também a automação tem impactado no seu setor. Olha, muito. E eu falo que ela veio para contribuir. Eu não tenho medo dela, porque muitas pessoas falam assim, várias profissões vão acabar, vai extinguir. Eu acho que cada profissão vai ser reformulada. E a minha principal, porque ela veio para contribuir, porque eu até brinco assim, o contador vai acabar no Brasil quando acabar a burocracia. Vai acabar, mas só que a IA tem contribuído muito. Eu já pedi para cada colaborador, eu pago, tenho uma aqui, para ela contribuir, até na forma de você falar com o cliente. Às vezes você coloca ali, você não está conseguindo achar as palavras, joga ali e pede ajuda. Mas não só ficar também como ajuda, refém. Porque por mais que ela está ali para contribuir, tem que ter o profissional atrás para saber lidar e verificar as informações, né? Atrás da inteligência artificial existe a humana que precisa demandá-la. Que precisa demandá-la, por quê? Aproveita até para saber em relação a dicas que você dá para que as empresas possam aproveitar, né, a inteligência artificial, a tecnologia, a automação, para continuar gerando mais investimentos e mais conquistas. Olha, agora eu estou muito assim, eu participei de um treinamento de IA mês passado e teve uma que é gratuita e eu falo para as pessoas às vezes nem conhecem. É gratuita o Notebook LM. Você conhece o Notebook LM? Estou aprendendo agora com você. Ele
ótimo. Notebook LM. Notebook LM, é Notebook LM. Uhum. Às vezes na correria, você tá ali, você tem um vídeo no YouTube que é em torno de 1 hora. Você pega aquele link e pede ali para fazer um resumo, um mapa mental, um podcast. Olha só. Então isso eu tô falando do YouTube, mas você pode pegar artigos, até vídeos em inglês, assim, em outros idiomas. Então, esse Notebook LM, eu também não sabia, tá? Eu aprendi mês passado. Afinal, estamos sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E o chat, mas tem várias. E às vezes até às vezes dá uma escapadinha, você fala, será que é isso mesmo? E... Eu adoro usar, inclusive, o Perplexity. Isso eu já não conheço, depois vou anotar aqui, que eu não conheço. Porque você faz uma pesquisa, né? O que é a contabilidade? Ele te dá referências através de sites, de notícias. Bacana. Então, todo o resultado que está ali, tá a indicação onde aquela informação foi tirada. Bacana. Isso dá uma relevância, uma confirmação segurança, ainda maior, né? uma segurança. Isso, depois eu vou anotar esse nome. Só que ele é muito importante porque nesse treinamento que eu achei super interessante, tem uma IA, que eu não lembro o nome agora, depois eu posso até ver, pessoas que mexem com vendas. Ela está fazendo a venda do seu produto ali, ela pode pegar aquele perfil de cliente, todos os clientes, e jogar para dentro dessa IA e ele criar uma forma de atendimento parametrizado para cada perfil de cliente. Imagine. Você pegar ali e jogar dentro do IA. Então eu falo que a IA está para contribuir, a gente está aqui que tem que ter procurar e ajustar essas IA para não ter medo dela tomar os empregos ou substituir profissões, mas sim melhorar. Melhorar os processos, que na área de vocês são vários, né? Muito, muito. A gente trabalha assim com prazos muito apertados. Então a gente tem ali, tem fora o atendimento com os clientes, que a gente tem que ter essa humanização, em contrapartida a gente tem que ter essa dinâmica de ajustar todas as entregas, porque uma falta de uma entrega é que poucas pessoas sabem, isso acaba gerando multas e multas altíssimas. Então a gente tem que ter esse cuidado, além de atendimento, mas da entrega das obrigações. Agora, Adriana, imagina você e o empresário que está nos assistindo aqui, ele está no momento ali de tomar a decisão. Será que eu invisto em tecnologia, em inteligência artificial? Ele precisa tomar uma decisão estratégica. Como é que o coração da Adriana fala nessa hora? Age pela emoção ou a razão, ela vem, acima de tudo, tomar o lugar de destaque? Como que você toma as suas decisões estratégicas e deixa de dica para quem está nos assistindo? Olha, quando eu tenho que dar essas dicas estratégicas para os meus clientes, saia a emoção. Eu tenho que entrar com uma razão, porque a emoção é na hora que eu tô ali conversando com ele sobre algum assunto que particular. Agora, para contribuir com a empresa, é estratégia. Eu vou falar para ele, além de orientar ele a realmente procurar processos, cursos e essas inteligências artificiais, mas de contribuir com ele também, de estar ali, olha, você precisa, eu te ajudo, vamos procurar formas, mas tem que ser estratégica, porque amanhã a empresa está aberta, amanhã é o 5º dia útil, digamos, amanhã o imposto está vencendo e a emoção não vai contribuir em nada, tem que ser mesmo com estratégias. Lembra alguma dica, inclusive, para compartilhar conosco? Olha, estratégia é todo dia você chegar na sua empresa e abrir o seu financeiro. Você ter ali uma gestão de pagamentos e faturamento, porque não vai do nada amanhã surgir um valor para você. Você tem que ter uma programação dos seu 30, 60, 90 dias e a sua meta de faturamento. Tudo é gestão. A todo momento. Todo momento. E não adianta querer fugir. Não adianta o empresário falar, eu não gosto da parte financeira. Quem não gosta da sua parte financeira, não tem como fugir, porque ela vai bater e vai bater duro. Nós estamos falando do presente hoje, de ligar o computador, de ver a planilha. Mas e para o futuro? Você que lida com números, com a realidade do nosso povo sul-mato-grossense, brasileiro, que conselho que você dá enxergando o futuro? Olha, o futuro está cada vez mais implantando processos, que nem você falou, planilha. Planilha a gente fala porque é uma forma de sistematizar, mas sim gestão. É ter ali processos de gestão que agiliza você ter uma previsão do seu faturamento. Você ter uma previsão, gastos, às vezes pode aparecer o dia a dia ali, coisas inesperadas, mas você também tem que ter
previsão de faturamento, previsão de despesa, ter uma organização da reserva de emergência, para quando acontecer esses imprevistos, você tem um valor ali. E o principal, a empresa não é o seu CPF, a empresa é um CNPJ. Você não pode estar, eu brinco que você não pode estar sangrando a sua empresa. CPF, eu falo assim, CNPJ forte, CPF fraco. Ou melhor, CNPJ rico, CPF pobre. Porque a partir do momento que o empresário foca em um CPF rico, o CNPJ vai ser pobre. E é aí que dá o problema. Porque quando a empresa começa a explodir, o que acontece? O contrário. E aí quer sangrar a empresa. E aí quando a empresa, dinheiro não aceita desaforo, né? Jamais. Então, organização, gestão, estratégia, novas tecnologias, investimentos e principalmente que daqui a pouco, 2026, reforma tributária, né? Então tá tendo ali, tá chegando, quer dizer, já chegou, mas ainda não colocamos em prática. Mas a partir de 2026, toda essa organização vai fazer muita diferença para a nova reforma tributária. Viu só como é bom aprender, conversar, trocar ideias? Essa é a Adriana Cândido, ela que é empresária e também contadora consultiva aqui na Elo Contabilidade Consultiva, mais de 20 anos na área. Que prazer conversar com você. É um prazer. E o mais legal disso, porque você atende pequenas empresas, grandes, médio porte, mas principalmente pessoa física também, que queira aprender e entender um pouco desse dinamismo. E assim é o Café com Negócios, esse podcast que está tendo o privilégio de receber a Adriana Cândido. Agradeço a sua parceria, principalmente nessa minha estreia. Acho que o café foi tão gostoso. Foi ótimo. E assim, mudando um pouquinho assim, como ele disse, eu sou uma contadora consultiva e quem não é meu cliente também pode estar aprendendo comigo. Claro. Segue lá meu Instagram, é adrianacândido.contador. Eu simplifico o complexo. Lá no meu Instagram eu coloco várias informações do meu dia a dia e também contribuindo para os empresários. Então me segue lá que você vai conhecer um pouquinho. E foi um prazer conversar com você. Tá? A alegria toda minha. O legal, inclusive, das redes sociais é isso. A gente poder ter acesso e aprender conteúdo toda hora ali. Sim. Parabéns também pela criação do seu conteúdo. E a gente quer agradecer aqui os parceiros, inclusive, que estão juntos conosco neste podcast Café com Negócios. São os nossos patrocinadores Bosque, dos IPs TOTS, Sistema Comércio, Fecomércio e também Senac, Sebrae, Funditur, Cetesc, isto é Mato Grosso do Sul, Casa das Cores, Resina e Marcon, Office Formato e ainda Promenade, Hotelaria e Gera Tecnologia. Este foi mais um episódio do podcast Café com Negócios. Até o próximo. Bom café para você. Até mais, Adriana. Até mais.